equações do segundo grau uma equação do segundo grau completa. Nós temos que ela é apresentada desse tipo: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui o a, o b e o c são diferentes de zero, correto? Então, gente, nós podemos aplicar Bhaskara, certo? Para falar do Bhaskara, você tem que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tudo dividido por 2 vezes a. Essa é a relação para que você obtenha as raízes de uma equação do segundo grau. Vamos aqui mais uma vez. Eu já comentei isso, mas volto a afirmar. Poderíamos, nesses dois primeiros casos, aplicar Bhaskara? Sim, poderíamos, nesses dois primeiros casos, aplicar Bhaskara. E o que aconteceria, moçada? Apenas você ia substituir, quando o termo C vale zero, zero aqui. Quando o termo B vale zero, você vai atribuir zero aqui, correto? Vou colocar um exemplo para vocês aqui. X ao quadrado menos 4x, desculpa, mais 4x menos 21 igual a zero. Certo? Então nós temos aqui uma equação do segundo grau completa. Nós sabemos que, tirando rapidinho aqui, o A vale 1, o B vale 4 e o C vale menos 21. Dessa forma, vocês teriam que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, vocês teriam que x é igual a menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 100 dividido por 2. Vocês teriam que x é igual a menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 100, que é 10, dividido por 2. Chegaríamos a x' e x duas linhas iguais a, respectivamente, menos 4 menos 10 é menos 14. Menos 14 por 2 dá menos 7. Menos 4 mais 10 dá mais 6 por 2 dá 3. É claro que teremos depois outra aula que vamos tratar das situações que envolvem soma e produto. Mas é bom já adiantar que vocês poderiam também resolver por soma e produto. Pensamos assim: dois termos que somados dá menos este sobre este, menos b sobre a, menos 4 sobre 1 é menos 4. Dois termos somados dá menos 4. E os mesmos dois termos somados dá o c sobre a, menos 21 sobre 1 dá menos 21. Menos 7 vezes 3 dá menos 21. Correto? Essa é a ideia de soma e produto. Mas teremos futuramente mais situações que envolvem soma e produto. Aqui, moçada, nós já sabemos, assim, que quando você tem uma equação do segundo grau e aqui é zero, o delta vale zero, nós sabemos que vai zerar essa parte. Então, menos 4 mais 0 ou menos 0 vai dar menos 4. Por 2 daria menos 2. O que acontece? Quando o delta é zero, você tem duas raízes que são iguais. A gente não fala que tem uma raiz só não, porque se ela é do segundo grau, tem que ter duas raízes. Elas podem ser iguais. Se o delta der negativo, no universo dos números reais, nós falamos que não tem raiz real. Mas vocês já sabem que existem duas raízes que são imaginárias. Então, no universo dos números imaginários, quando aqui eu tenho um valor negativo dentro da raiz, o delta dá negativo. Correto? Tá? Esse cara que está aqui dentro, nós chamamos de delta, que é o tal do
discriminante, né? Então isso aqui é o tal do delta, que é o discriminante. Beleza? Então agora, gente, pegue a apostila que ela traz aqui dois exemplos para a gente. O primeiro está aqui, ó. Exercício 1. 7x ao quadrado mais 84x igual a 0. Confirmando, 7x ao quadrado mais 84x igual a 0. Você já bateu o olho, sabe que ela é incompleta. O termo C vale 0. Se o termo C vale 0, nós sabemos que uma das raízes vai ser uma raiz nula, tá? Você já pode adiantar isso. Porque numa hora de uma prova, moçada, atenção, na hora de uma prova, ele pode colocar aqui um A, aqui um K, ax ao quadrado mais kx igual a 0. Sobre a equação, podemos afirmar que, afirmativa 0,1, possui raízes simétricas? Não. 0,2, tem uma raiz nula? Verdade. Então, tem hora que você não vai precisar, numa prova de somatório, precisar fazer o cálculo, porque nem vai dar para fazer o cálculo muitas vezes, mas você tem a teoria já, beleza? Então agora você pode fazer o seguinte, ó, dá para colocar 7x em evidência? Dá, mas eu já falei para vocês assim, que eu prefiro colocar o x, aqui fica 7x mais 84 igual a 0. No primeiro momento vocês teriam que, aparece a raiz nula aqui, ó, x' vale 0. Outro dia teve um aluno, gente, só para curiosidade, aqui tinha o número 1. Daí ele fatorou assim. Aí ele foi x igual a 1 e 7x mais 84 igual a 1. Né? Não é para fazer isso, gente. Não é só quando é 0. O produto vai dar 0 quando um ou outro vai ser 0. Correto? Tá? Agora, (7x mais 84 é igual a 0. 7x é igual a menos 84, x é igual a menos 84 por 7, vai ficar o quê? Menos 12. Então nós temos aqui as duas raízes, certo? As duas raízes, 0 e menos 12. E também, isso aqui era a letra A do exercício 1. Letra B, ele traz assim. X ao quadrado menos 6x mais 10 vezes x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Beleza? Então ele fala assim, ó, nós temos agora... Gente, na verdade, existem pessoas que pegam aqui e vou fazer distributiva, tá? Vou fazer distributiva, né? É mais ou menos assim, gente. Eu peguei o carro, deixei já manobradinho para o cara sair daquelas garagens tortas, sabe? Manobradinho, deixei assim, ó, sai, ali é o portão, vai, né? Aí o cara vai falar assim, não, eu vou manobrar ao contrário, vou querer sair de ré. Sabe o complicado? Tá já, porque uma das formas de resolver uma equação é deixar na forma fatorada. Aí você vai igualar isso a 0 ou isso a 0, correto? Tem gente que vai, não, agora eu vou fazer distributiva aqui, daí volta no x à quarta, aí vai resolver por Briot-Ruffini, correto? Porque chegou numa equação do quarto grau. Dá o resultado, se você não errar o caminho, dá o resultado, tá? Mas você vai estar o quê? Indo pelo pior caminho, tá? Então já está na forma fatorada. Você tem então o quê? Que ou o x ao quadrado menos 6x mais 10 é o 0, ou o x ao quadrado menos 6x mais 5 é o 0. Para que o produto seja 0,
Ou isso é zero ou isso é zero, correto? Então eu não estou fazendo separado, eu estou falando, para quanto isso aqui vai zerar? Ou quanto isso aqui vai zerar? Aqui você vai perceber que você chega aqui x, Bhaskara, é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, 36, menos 40, dividido por 2a. Você chega aqui, x é igual a 6, mais ou menos raiz quadrada de menos 4, dividido por 2. Parou? Você chegou aqui num delta negativo, certo? Uma raiz quadrada de um número negativo no universo dos reais não existe. Tá, mas você tem que saber fazer a leitura. Cara, isso foi o tempo. Lembra, quando você chegava lá, alguns anos atrás, numa raiz negativa, você levantava o braço e falava para o professor, assim, o professor não está dando muito certo, não é? A gente falava assim, não está dando muito certo. Não, o delta de um negativo, você tem que entender o seguinte, o que você está procurando? Porque a gente fica meio maquininha de fazer cálculo, aí esquece o que está procurando. Eu estou procurando onde isso aqui dá zero, correto? O que ele respondeu? Tem, não vai dar zero nunca, meu amigo. Certo? Então essa primeira parte aqui, esse primeiro membro, tá? Esse primeiro fator da multiplicação, ele não zera nunca. Tá? O que é zerar, moçada? Vamos lá? O gráfico não toca o eixo X. Correto? Simplesmente isso que ele quis dizer. Porque tem gente que olha e vê o delta negativo e acha que nem de Deus é o negócio. Simplesmente o gráfico não toca o eixo X no universo dos números reais. Feito isso? Então isso aqui não vai zerar nunca. Pô, para que esse produto seja zero, ou esse é zero ou esse é zero. Se esse não é zero, resta fazer esse ser zero, correto? Beleza? Então aqui você coloca que não existe raízes reais. Agora aqui, você teria que x ao quadrado, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada, de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. X é igual a 6, mais ou menos raiz quadrada de 4, dividido por 2. X é igual a 6, mais ou menos raiz de 4, que é 2, dividido por 2. E aí você tem x' e x duas linhas, que são iguais a, respectivamente, 6 menos 2 é 4, 4 por 2 é 2. 6 mais 2 é 8, por 2 é 4. Então, moçada, esses são os valores, cada um no seu momento. Se você pegar o 2 e colocar aqui, 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 isso não zera, mas isso zera. Qualquer valor diferente de 0 vezes 0 vai dar 0. Se colocar o 4 aqui, 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 aqui não zera, mas aqui zera. Qualquer valor vezes 0 vai dar 0. Por isso que as duas raízes são 2 e 4. Beleza, gente? Joinha? Com isso, então, gente, nós temos aqui essa aula 6 em que falou das equações do segundo grau, para a gente ter essa noção, porque muitas vezes, gente, isso aqui é cobrado também em outras frentes aí. Alguma dúvida aí? Algum problema? Opa, eu já pensei, desculpem, eu já pensei direto no resultado e coloquei aqui, desculpem. 36 menos 20 é 16, eu já pensei que ia dar 4 já direto, e coloquei raiz de 4, tá? Desculpem aí. 6 mais 4, 10 por 2 dá 5, 6 menos 4, 2 sobre 2 dá 1. Agora sim, gente, beleza? Desculpem aí, tá? Que eu pensei já e coloquei direto aí, ok? Então com isso encerramos aqui as equações do segundo grau. Perfeito, gente? Na sequência, então, agora, tá? Vai ser trabalhado, acho que aqui vem, na aula 7, a parte de porcentagem, não é isso? Deixa eu apagar o quadro. Essa aula 6, beleza, né?
Beleza, moçada. Então agora falamos aqui de porcentagem. Para trabalhar a porcentagem, algumas vezes a gente ouve o aluno falar assim: ai, Barreto, eu faço por regra de 3, daí o professor no quadro fez diferente. Gente, é o seguinte, eu falo assim que porcentagem não é uma teoria, né? Qual a teoria que a gente apresenta? Porcentagem é uma ideia, tá? Que é uma parte do todo, né? E a gente compara isso com 100%, com o todo sendo 100%. Então nós escrevemos uma forma de fração, né? Uma razão. Se eu falo para vocês que tem 75%, por exemplo, você sabe que isso pode ser escrito como sendo 75 sobre 100. Que isso pode ser escrito como sendo, numa forma simplificada, você pode simplificar aqui e aqui por 25, correto? Tá? 25 aqui dá 3 vezes 25, aqui dá 4 vezes 25. Então, gente, o 3/4 é os 75%, correto? Se você fizer no braço isso aqui, você vai chegar no 0,75. Correto? Então, gente, se de cada 4 pessoas, 3 pessoas apresentam uma determinada característica, cor de cabelo, coisa desse tipo, então você tem 3 em 4. Se você pensasse assim, pô, qual é a porcentagem? Faça uma regra de 3, né? 4 é 100%, 3 é quanto? Se você pensasse que, assim, é claro que muitas vezes a gente não tem essa habilidade, nem sempre vai ser fácil. Mas se você pensasse assim, ó, por que número eu multiplico 4 que vai dar 100? Ah, eu multiplico 4 por 25 dá 100, correto? Então, se você multiplicar embaixo por 25, multiplicar em cima por 25 também, você verifica que você vai ter os 75 sobre 100. Ao invés de você fazer uma comparação aqui, que vamos dizer, no dia a dia, para grande parte da população, nesse sistema de numeração decimal que a gente é acostumado, quando você trabalha assim, é chato você ter uma noção melhor. Então as pessoas fazem o quê? Pô, eu penso, por quem eu multiplico o denominador para dar 100? Ah, é o cara que eu vou multiplicar o numerador também para não alterar o resultado. Então esse 3/4, você verifica que dá 75 sobre 100. 75 a cada 100, que é 75%. Perfeito? Então é a ideia que a gente tem de porcentagem. Nós não podemos esquecer que tem a porcentagem da porcentagem, essa situação toda é o que a gente vai verificar agora aqui na sequência. Mas aqui a gente vai já comentando na resolução dos exercícios, tá? Veja só, nós temos aí uma sequência no primeiro exercício, que ele pede apenas para simplificar, ó. No exercício 1, nós temos uma sequência. Eu vou colocando no quadro aqui, tá? Aí na sequência vocês já vão, e quando eu vou colocando no quadro, vocês vão preenchendo aí. Eu já volto corrigindo, ó. Ele quer saber quanto que vale 5% vezes 40%. Depois ele quer saber quanto que vale 20% ao quadrado. Na verdade, moçada, essa primeira parte aqui está envolvendo algumas operações com porcentagem, correto? Para que as pessoas já fiquem acostumadas quando aparecer isso aqui novamente. Ó, quanto que vale a raiz quadrada de 49%? Porque as pessoas muitas vezes dão uma olhada nesse símbolo, já trava aí, né? Então, como é que você vai realizar algumas operações que envolvem esse símbolo de porcentagem aí, ó? Raiz quadrada de 49%. Daí ele coloca também na letra D, ó, quanto que é? 10% de 20% de 100 e 20% de 10% de 100.
deixar o quadro um pouco mais limpo. Ok. Gente, observem aqui o seguinte, ó. Só deixa eu conferir. 10% de 20% de 100, 10% de 20% de 100 e 20% de 10% de 100. Correto. Moçada, 5% vezes 40%. Prefiro trabalhar assim. 5% vezes 40%. Mas de mais nada eu posso simplificar, correto? Isso vai ser igual a 5 vezes 4, 20. 20 sobre 1000. A nossa brincadeira é deixar zero no denominador. Posso simplificar. Isso aqui é igual a 2 sobre 100, que é a mesma coisa que 2%. Tá ok? Então, tinha o enunciado em forma de porcentagem, terminei em porcentagem. Eu poderia colocar 2 sobre 100, que é 2%, ou 1 sobre 50 também, correto? Tá? Ou 0,02. Coloquei na forma de 2%. 20% ao quadrado. 20% ao quadrado nada mais é do que 20 sobre 100, vezes 20 sobre 100. Percebemos que esses dois zeros podem ser simplificados aqui. Logo, eu chego, isso aqui vai ser 4 sobre 100. 4%. Correto? 4%. 49, raiz quadrada de 49%. Isso pode ser escrito como sendo raiz quadrada de 49 sobre 100. Tá ok? A raiz quadrada de 49 é 7. A raiz quadrada de 100 é 10. E aí fica o problema. Barreto, como é que funciona? A brincadeira qual é? A brincadeira é deixar o denominador 100, correto? Comparar com 100. Igual aqui, agora há pouco, eu apaguei. Que eu multipliquei numerador e denominador por 25. Então eu faço de novo. Que pergunta eu tenho a dizer? Eu tenho aqui a fazer a vocês. Por que é que eu multiplico o denominador para que dê 100? Por 10, correto? Então, se você multiplicar por 10 aqui, multiplicar por 10 aqui, você chega em 70%, correto? Isso aqui é igual a 70%. Então, a brincadeira é deixar o 100 no denominador, perfeito? Para você poder apresentar em forma de porcentagem, tá? Agora aqui, 10% de 20% de 100. 10% de 20% de 100. Isso é 10% vezes 20% de vezes 100. Ok? Não se esqueçam que isso é uma multiplicação. Agora, você pode visualizar aqui que nós temos aqui 2 zeros, certo? 10% de 20% de 100. Nós temos aqui 2 zeros, tá? Isso aqui, moçada, vale 2, não é isso? Ele não vou apresentar a resposta em porcentagem. Por que eu não vou apresentar aqui? Ele quer saber em relação a esse valor. Não é 100 reais. Se fosse 100 reais, seria 2 reais. Se fosse 100 quilômetros, seria 2 quilômetros, correto? Na unidade que estamos trabalhando. Joia? Então, nós temos aqui, cuidado, que essa resposta ela não é apresentada em porcentagem, hein? Tá ok? É apresentado na unidade que isso aqui for. Não tem unidade, é 100, um valor numérico, o resultado é um valor numérico 2, tá? Não vai querer pensar que esse resultado é uma porcentagem. Moçada, o autor da apostila aqui, ele teve a ideia assim, de apenas mudar isso aqui, correto? Olha o jeito que ele escreveu aqui, ó, tá? O que ele quer dizer? 10% de 20% é a mesma coisa de 20% de 10% de 100? Vamos ver se é, tá ok? Você sabe que 20%
vezes 10% vezes 100. Da mesma forma, você simplifica aqui, você chega que isso aqui vai ser igual a 2. Perfeito? Como é um produto, como é uma multiplicação, moçada, tá? Nesta maneira de apresentar, a ordem dos fatores não altera o resultado da multiplicação, correto? Então, nós chegamos no mesmo resultado aí. Perfeito? Então, aqui, a princípio, foram algumas operações que envolvem a porcentagem para a gente ter uma noção de como trabalha.